Estou colocando aqui 3, 2, 1, aquela gravação, show de bola, já pode colocar presente aí na lista de chamada de vocês, no chat, tá bom? Vamos acostumar com esse presente aí para ficar tudo bem organizado para vocês depois. Coloca lá no chat, presente, fica salvo aqui para mim, depois eu transfiro para a lista de chamada de vocês, perfeito? Bonitos, bonitinhos, bonitões? Estamos estudando o campo elétrico, né? Hoje a gente vai finalizar, e conforme eu disse para vocês, vamos finalizar fazendo exercício. Trouxe modelos de exemplo, a gente vai fazer aqui, vai ficar gravado, né? A galera que perder depois consegue assistir lá. Vai ficar gravado aqui para vocês alguns modelos de exercícios importantes com respeito ao campo elétrico. Todo modelinho diferente aí que a gente trabalha com relação ao campo elétrico, nós vamos trabalhar nessa aula, ok? Porém, na última aula, nós estávamos falando no finalzinho da aula, lembra aí, sobre blindagem eletrostática. Era isso mesmo? Disse para você que lá no finalzinho da nossa última aula, que um condutor em equilíbrio eletrostático tem em seu interior um campo elétrico nulo, um campo elétrico zero. E por isso as ações eletromagnéticas dentro desse condutor tendem a se anular também. Se o campo elétrico é nulo, não existiria, por exemplo, uma força elétrica sobre carga dentro desse condutor em equilíbrio eletrostático, porque ele está sob blindagem, né? Esse é o principal ponto. Disse para vocês aí na nossa última aula que não tinha nada relacionado a um fato isolante específico. Citei o exemplo do carro, né? Quando uma descarga caía em cima dele, que não estava relacionado, né, ao conceito que nós entendemos aí clássico, né? O conceito do pneu não tem nada a ver com isso. E hoje a gente vai finalizar aquele papo, aquela conversa nossa. Nós falamos da blindagem, ok, você entendeu. E agora a gente vai promover um conceito chamado tempestade. Só que o conceito para o seu vestibular mesmo, presente aí nos últimos Enems, é chamado de rigidez dielétrica do meio. Essa é a questão. Simon, o que é rigidez dielétrica do meio? Primeira coisa para falar para você é a palavra dielétrica. Dielétrica é o mesmo que isolante. Já citei isso aí para você algumas vezes. Significa então que a gente está falando de uma tal rigidez isolante do meio. Como assim? Nós sabemos que existem os meios que são isolantes, né? Em sua naturalidade, em sua natureza, o ar é um isolante. É um isolante termoelétrico, né? Térmico e elétrico também. A água tende a ser um isolante, porém, quando acontece uma tempestade, a gente enxerga o ar conduzindo descargas elétricas enormes, cortando o céu, que são os raios. Então, o que acontece para que naquele momento o ar se torne um condutor? Porque ele não é, ele é um isolante por natureza. O que acontece para isto ocorrer? E aí, antes da gente falar, né, de uma forma grande para a tempestade, a gente vai falar do que a gente consegue produzir na nossa casa mesmo, ok? Não sei se você alguma vez na vida, geralmente em dias mais secos, ok? Não vou mentir. Você pega, por exemplo, uma tomada, um secador de cabelo, vai ligar e uma faísca é percebida. Você até assusta com medo de tomar um choque. Vai ligar alguma coisa na tomada e faísca, né? A gente costuma criar e perceber essas faíscas com muita facilidade. Não é difícil enxergar isso não. Em laboratório, você consegue criar essas centelhas elétricas, essas faíscas. De que modo? Simples. Se você tiver duas placas planas e paralelas, igualmente eletrizadas com cargas de sinais opostos, notem toda uma dinâmica em Simon, claro. Então, temos uma placa eletrizada com carga positiva, temos uma placa, perdão, eletrizada com carga negativa.
E nós aprendemos que aqui no meio vai rolar um campo elétrico. Então, sim, vai cortar um campo elétrico aqui, a gente vai fazer ele aqui, ó, linhas que vão de mais para menos, ok? O que que tem entre essas placas? Ar, somente ar, né? Não vou colocar nada, vamos colocar de verdinho aqui, ó, a grandeza E vetor, para lembrar que é um campo elétrico, perfeito? O que que tem entre essas placas? Ar. Aqui dentro eu produzi não, mantive, deixei ar. E eu sei que o ar, sendo um isolante, ele tem em suas moléculas as cargas elétricas dispostas em dipolos. Então, no momento em que esse campo elétrico for estabelecido aqui, buf, na hora que eu liguei as placas, eletrizei, liguei as placas, por exemplo, numa tomada, que a gente chama de diferença de potencial. Próxima aula, vamos chamar isso aqui de polo positivo, polo negativo, também dito potencial positivo e potencial negativo, ok? Aquele cara que representa para nós uma voltagem. Mas deixa para a próxima aula, segura aí. O que, que vai acontecer? No instante em que eu liguei essas placas e o campo elétrico aconteceu, os dipolos de ar aqui vão se orientar. Antes eles estavam aí, né? Aleatório ao léu, mas o campo elétrico força as cargas. Lembra da equação? Força que entra, o campo elétrico força as cargas. Vou até escrever aqui, ó. Força é Q vezes E. Tá ali. Simon, mas quais serão as cargas que serão forçadas aqui dentro? Os dipolos, e eu vou desenhá-los aqui para você, ó. Vamos tentar no azulzinho? Só dois, tá? Tá aí, ó. Menos e mais, menos e mais. Não sei se você consegue enxergar direitinho ou se ficou fraquinho o nosso desenho. Aqui é o dipolo, este polo negativo e positivo, negativo porque está mais próximo dessa placa, positivo mais próximo dessa, e a mesma coisa aqui em cima, negativo, positivo. Esses dipolos estavam em qualquer formação, mas na hora que eu liguei o campo, ele se orientou na mesma direção do campo, ó, horizontal. E por quê? Porque essa placa negativa e essa placa positiva, ou seja, o campo elétrico criado por elas, força esse pedaço do dipolo, ou seja, a carga positiva a querer ir para a direita e a negativa querer ir para a esquerda. A positiva querer ir para a direita e a negativa querer ir para a esquerda, num comando tranquilo que você já conhece, que é positivo buscar um menor potencial, negativo buscar o maior potencial. Galera, o ar segura enquanto isolante enquanto esses dipolos forem fixos, forem juntos. A partir do momento em que esses dipolos se separarem, o ar já passa a ter partículas livres. Não são mais dipolos, mas são íons. E nesse momento, o ar se transforma em condutor. Só que isso só vai acontecer, ok? O ar isolante só vai passar para a condição de condutor quando a força vermelhinha, a força elétrica que está separando esses íons, esses polos, for maior do que a força que eles mesmos se seguram ali dentro. Afinal de contas, esse polo positivo e esse polo negativo, aqui dentro do nosso dipolo, eles tendem a se segurar um no outro. Então, positivo e negativo querem ficar juntos, perfeito? Porém, se essa força em vermelho, chamada força elétrica, for maior, ele consegue arrastar, quebrar essa ligação do dipolo e, portanto, transformá-los em íons livres. O porém é que para isso acontecer, para acontecer essa quebra aqui, para acontecer essa quebra aqui, tem que ser estabelecido aqui dentro um campo elétrico mínimo.
um campo elétrico capaz de gerar a força que vai separar esses íons. O campo elétrico, a partir do qual um isolante vira condutor, é chamado na física de rigidez dielétrica do meio. O que é a rigidez dielétrica do ar? É o campo onde, a partir do qual o ar isolante se transforma em um ar condutor. Ou seja, para um isolante virar um condutor, o campo elétrico local tem que ser maior que o campo chamado rigidez dielétrica daquele meio. E dá um exemplo, Simon. Dou-te. O campo rigidez do ar, vamos escrever aqui, o campo rigidez do ar vale aproximadamente 3 milhões de newtons por coulomb. O que é muito doido, né, cara? Pensando em termos de peso, né? O que cada coulomb ia sentir de peso? Se isso fosse peso, mas é um campo elétrico, então significa que é uma força elétrica. Mas assumindo que a carga vai sofrer igual uma massa, 3 milhões de newtons, lembrando da velha equação do peso, né? Massa vezes gravidade. Se eu dividir isso aqui por 10, dá 300 mil quilogramas. Então, se isso aqui fosse um peso, e eu dividisse pela gravidade, é como se cada coulomb de ar, ou de qualquer outro meio, tivesse sofrendo uma força de 300 toneladas em cima dele. Então, você pense que não é um campo fraquinho, um campozinho idiota, bobo, não. É um campo elétrico. E esse campo elétrico, ele é tabelado, ele é constante. A rigidez dielétrica do ar está numa tabela. Você consegue no Google achar qual é a rigidez dielétrica do ar, qual é a rigidez dielétrica da água, do vidro ou de qualquer outro corpo que você considera isolante, e ele vai se transformar em condutor. E aí é simples. Quando o campo local, está aqui, ó, o campo gerado pelas placas, ok? Ultrapassar esse campo elétrico mínimo, chamado rigidez dielétrica, que para o ar tem esse valor tabelado, esses íons se separam. E a movimentação desses íons aqui, no próprio ar, a movimentação desses íons aqui, vai manifestar a energia. Manifestar. Por quê, Simon? Porque eu tenho íons para todo lado, inclusive choque de íons, né? Um íon batendo com o outro. E se eu tenho movimento, eu tenho energia cinética. E a manifestação dessa energia acontece de 3 formas básicas: luz, som e calor. Aqui, provavelmente, você vai perceber só a luz. Talvez o barulho da centelha elétrica, bem fraquinho, mas em grande parte você vai perceber apenas a luz. A luz em grande escala, aqui chamada de faísca ou centelha, numa grande escala a gente chamaria de relâmpago. O som produzido por ela a gente chamaria de trovão, ok? E o calor produzido aqui. A borracha pode virar um condutor elétrico, ok? Uma excelente pergunta do Paulo Lopes. Inclusive, trabalhei na UFOP há anos atrás com os condutores piezoelétricos e polímeros condutores. É uma das maiores pesquisas que nós temos no momento, é sobre polímeros. Que são polímeros? Borrachas, plásticos em geral, madeira, tintas, polímeros plásticos que têm um comportamento condutor, ok? Estamos estudando isso. Temos um problema, né? No momento em que a borracha se transforma em condutora, na hora que eu vou romper dipolos dela e fazer essa movimentação, muito calor é gerado. Então, por exemplo, poxa, por que eu não troco os fios da minha casa de metal, né, de cobre por borracha? Porque eu precisaria de um esquema de resfriamento fino, entendeu? E caro para manter a borracha uma condutora. Então, a borracha não é tão interessante trabalhar, mas a gente tem trocentos polímeros diferentes
que hoje conduzem eletricidade e têm, inclusive, propriedades luminescentes. Polímeros que eu coloco no sol, ele carrega com energia luminosa e libera energia luminosa à noite, por exemplo. Né? Recebe energia, absorve e libera na forma de luz. Tem muita coisa para chegar no mercado, ok? Muita coisa diferente ainda para ser colocado para a gente no mercado afora, perfeito? Então, teoricamente, Paulo, teoricamente, PVN, todo isolante pode se transformar em condutor, teoricamente, desde que o campo elétrico naquele local, no local onde está aquele isolante, ultrapasse o campo rigidez dielétrica do ar. Que eu vou puxar uma seta aqui, ó, para você e definir, sabe? É o campo máximo, ok? Onde o isolante mantém seu estado elétrico. Campo máximo, ok? Para o ar, esse é o máximo. 3,1 vezes 10 elevado a 6 Newton por Coulomb já faz do ar um material condutor. Né? Ele sai da sua condição de isolante e se transforma em condutor, porque naquele momento foi quebrado o campo rigidez dielétrica. Você poderia ter escrito também campo a partir do qual o isolante transforma-se em condutor. Também ficaria mais bonitinho, tá bom? Também rola aí para você. E nesse aspecto, você vai ter a manifestação daquilo que a gente costuma chamar de faísca ou centelha elétrica, tá? Faísca ou centelha elétrica, que é perigosíssimo, né? Você já deve ter visto aí trocentos incêndios cujo princípio ativo foi esse, né? Algum problema elétrico em alguma situação gerando uma faísca ou uma centelha elétrica que sim, né? Devido ao seu calor, pega fogo numa expansão, né? Pegando carona em algo maior ao longo da tempestade, a centelha elétrica seria o raio, e quantas vezes aí você já não viu relato de raio partindo árvore ao meio, né? Com um tamanho calor cortando objetos. Então, isso acontece. Perfeito? Na hora da tempestade, é justamente isso que vai acontecer. A rigidez dielétrica do ar, ela é simplesmente rompida com muita facilidade. E isso vai acontecer por quê? Porque um campo elétrico será criado no momento da tempestade. Simon, como? Através da movimentação das massas de ar quente e frio que a gente estuda na geografia. E nesse momento, se eu tenho massa de ar quente e massa de ar frio, a primeira coisa que você precisa entender é que eu tenho dois corpos eletricamente diferentes. Ar quente e ar frio não é tudo ar, é ar diferente. Por isso são dois corpos diferentes. E o que acontece quando eu atrito dois corpos diferentes? Transferência de elétrons, de modo em que um recebe e o outro perde, ok? Um dá e o outro recebe. Portanto, uma nuvem vai ficar eletrizada positivamente e a outra nuvem vai ficar eletrizada negativamente, o que já garante entre as nuvens um campo elétrico, que eu vou mostrar para você aqui após você copiar esse quadrinho ou printar, por favor. Alguma dúvida nessa primeira parte? Ou está suave a teoria? De boas? Alguém já printou aí, barra copiou, para a gente poder apagar?
Ok. Por enquanto de boa, segundo Maria Eduarda, ok? Show de bola. Vamos passar adiante e finalizar então esse conceito para a gente falar dos nossos exemplos. Tem exemplo numérico aqui para a gente trabalhar passo a passo, ok? Para você aplicar o campo elétrico, né? A maior dificuldade aí é manusear as equações, aplicar as equações mediante a matéria, ao campo elétrico e ao potencial, que é a próxima matéria. A galera reclama muito. Então, vamos com calma nessa parte aí, para vocês entenderem isso de letra. Amado, ao longo da tempestade vai acontecer justamente esse movimento das nuvens, ok? Separando-as então, nuvem acima e nuvem abaixo. E separar é tranquilo você entender, afinal de contas o ar quente tende a subir, ok? Por conta de sua menor densidade, o ar frio tende a descer, então é natural essa separação. E além de tudo isso, ainda tem a Terra. E o mais importante aqui de você lembrar é que nesse momento vai acontecer um atrito entre as nuvens e uma indução, né, barra polarização na Terra, se a gente fosse falar na moral. De tal forma que a nuvem de cima, de ar quente, fica eletrizada positivamente, a nuvem de baixo, de ar frio, né, ou menos quente, fica eletrizada negativamente, e essa nuvem mais próxima daqui vai polarizar uma carga positiva no planeta nesse momento. E aí eu não sei se você consegue perceber, mas eu crio aqui dois dipolos entre o planeta e a nuvem de baixo, e entre a nuvem de baixo e entre a nuvem de cima. Afinal de contas, nós vamos ter aqui, de mais para menos, uma região chamada de campo elétrico. E esse é o campo elétrico local, que também vai acontecer aqui, ó, de mais para menos. E aí você já começa a ter uma dimensão de por que, que as descargas elétricas, né, os elétrons que se movimentam aqui pelo ar, que cortam o ar, gosta tanto de aterrar aqui, perfeito? Aqui, de novo, um campo elétrico local. Quando o campo elétrico local ultrapassa a rigidez dielétrica do meio, eu vou ter aqui uma movimentação em massa de íons positivos e negativos, que além de movimento, energia cinética, também tem a colisão, energia mecânica, fazendo com que haja aqui a liberação de que, Simon? De energia na forma de luz, som e calor. Essa junção luz, som e calor é o que nós consideramos como sendo o raio, ok? Que é um só, né? Não pode fazer igual o velho, não. Assim, eu morro de medo é do trovão, o raio é tranquilo. O relâmpago é um pouco mais forte, mas o trovão, misericórdia. Não faça isso, ok? Na hora do seu vestibular, lembre-se, raio é a entidade geral, é a descarga elétrica que se movimenta no céu. Quem é o relâmpago? A luz proveniente dele. Quem é o trovão? Apenas o som. Não tem que ter medo de trovão, né? Tem que ter medo do raio, da descarga elétrica. Perfeito? Então, o raio é essa manifestação da luz, do som e do calor. Bora anotar isso? Que? Showzinho? Tranquilo? Agora, que a descarga elétrica vai descer e aterrar é um fato. Existe raio ascendente? Existe. É mais raro. Mas entenda, não é de boa andar por aí e tomar um raio lá por baixo, né? Estou andando de boa na rua e de repente subiu o raio do bloquete ou do calçamento ou do asfalto para cima de você. Não. O raio ascendente tem por obrigatoriedade, uma atração muito forte de algo que vem acima dele e que seja mais forte do que o próprio chão. Então, raio sair do chão é de uma raridade gigantesca. Você vai encontrar no próprio céu, você já deve ter visto descarga elétrica subindo, geralmente para encontrar com alguma que está descendo. Naquele momento, longe da superfície da Terra,
Está mais atrativo para ela, dá mais tesão, né? A descarga que está lá em cima do que a superfície da Terra que está lá embaixo, que está mais longe. Então lembre das interações eletromagnéticas por conta da proximidade, né? Sempre são mais fortes quanto mais próximas elas acontecem. Não esqueça disso. Então, nesse momento, a descarga elétrica vai tender a descer, a aterrar, pois na última aula você aprendeu que existem coisas que são mais apetitosas para a descarga elétrica enquanto ela vai aterrar. Porque além dela querer descer para a Terra, ela também pode encontrar aglomerações de cargas. Quem são essas aglomerações de cargas? As pontas. Aí você num campo aberto é a aglomeração de ponta. Olha a polarização que a nuvem causa em você. Árvores, montanhas, guarda-chuva de véio, que é aquele ponte agudo com ferrinho na ponta, tudo isso atrai a descarga. Aonde eu estarei seguro? Eu estarei seguro dentro da minha casa, eu estarei seguro em casas que contêm para-raio ou prédios, estarei seguro dentro do carro. Dentro do carro por conta da blindagem eletrostática. É por causa do pneu de borracha? Não. Pode até tirar o pneu e andar de boa, só na roda, só no aro, ok? De metal, tem problema nenhum. A questão é a blindagem eletrostática devido ao condutor fechado em equilíbrio eletrostático. Tudo bem? Para-raio aqui no meio também é o grande atrativo para-raio. Show de bola? E nesse sentido, o para-raio, que tanto para o raio como também foi feito para os raios, né? A gente pode pegar duas dimensões da palavra, ele tem esse atrativo, né? Para que não caia na terra, não caia em pessoas, não caia em redes elétricas, ele vai ser atraído para um determinado prédio, por exemplo, e aterrado por um cabo. Não dá para pegar, comprar um para-raio e botar no telhado da sua casa ou no terraço da sua casa e deixar o pau quebrar, né? O raio tem que chegar ali e aterrar através de um cabo em alguma região aí, quintal da sua casa, lateral, algum lugar ele tem que ser aterrado. O que não dá é para atrair para sua casa grandes quantidades de descarga elétrica, a fim de, por exemplo, variar a tensão elétrica da sua casa e promover a queima dos equipamentos elétricos da mesma, ok? Então, tem que tomar esse certo cuidado. Show de bola? Então, isso é para finalizar, bonitos, aquela nossa última aula. Show? Tudo isso é o conceito que estava faltando aí para a gente finalizar o restinho de aula que a gente tinha. Ficou claro a questão da rigidez e o porquê que vai acontecer a tempestade? Entenda, tá? O campo local aqui e o campo local aqui, que vai produzir força o suficiente para os dipolos se soltarem e acontecer movimentação aqui, ok? De coisas positivas querendo buscar os potenciais negativos e coisas negativas querendo buscar os potenciais positivos. E nesse movimento e nesses choques, que são muitos, haverá liberação da energia elétrica. Show? Dúvida? Dúvida, Bara é ótimo, né? Bárbara Remisdorf. Emerson, Gustavo, Lucas, Leitão, Luísa Bretas, Maria Eduarda, Mariana, Maria Eduarda de novo, Marina, Maria Eduarda outra vez, Milena, Maria Eduarda, Marlon, Nicole Távora, Paulo Lopes, Thaisa, Tamires, Parente e mais um monte. E aí, dúvida? De boa? Show de bola. Então a gente finaliza o nosso conceito de campo elétrico. Show? Vou apagar essa brincadeira e vamos para os exemplos numéricos aqui no quadrinho. Lembre-se, caiu o link, a gente vai lá para o link 2, tá? Na hora que cair aqui, a gente roda lá para o link 2. Perfeito? Por enquanto, deixa ele rolar aí de boa. Posso apagar? Já printou? Quem é o Miss Print de hoje aí?
Fala comigo, mano. Me dá agonia apagar o quadro sem saber se pode apagar. Bora lá, Bora lá? Por sua com conta e risco? certeza. Pô, aí é de você, professor. Aí não me aperta não, né? Então vamos lá, hein? Vamos lá, ó. Na toada do Emerson, hein? Emerson mandou, nós estamos apagando. Mano, bro, aplicações, ok? Daqui para frente, tudo muito importante. Claro que o que a gente está vendo aqui também, tá? A blindagem eletrostática, o campo uniforme é uma das partes que mais aparecem no vestibular. Fique ciente disso, tranquilo com relação a isso, perfeito? Então nós temos aqui aplicação número 1. Depois, você vai receber esses enunciados, digamos assim, ok? De onde eu estou observando aqui, você vai receber depois, para você fazer a comparação. Então aqui eu só vou citando, não vou escrever o enunciado todo não, porque a gente vai ir resolvendo juntos, ok? Sem problema, a gente vai fazendo juntos aqui. Então no nosso primeiro exemplo nós temos duas placas planas e paralelas, perfeito? Eletrizadas com cargas de sinais opostos. Tá aí, tranquilo? E existe um campo nesse local cujo valor vale 2 vezes 10 elevado a 5 Newton por Coulomb. Perfeito? Tranquilo? O cara vai dizer para você o seguinte, nós vamos colocar em repouso uma partícula que contém carga elétrica. Então o cara quer colocar aqui em repouso uma partícula que contém carga elétrica, ok? Uma carguinha elétrica. Vamos botar o valor Qzinho aqui do lado para a gente entender que é uma carga elétrica. Ficou muito feio esse Qzinho, então vamos fazer de novo. Ficou menos feio um pouquinho. Então aqui nós temos uma carga elétrica, legal, ok? Essa carga elétrica tem um peso. Qual é o peso dessa carga elétrica? 2 vezes 10 elevado a menos 7 newtons. E eu vou perguntar para você, por natureza, o peso de uma partícula, de um corpo, é um vetor e aponta sempre para onde? Responde aí. Para onde aponta o vetor peso de um corpo, de uma partícula? Gustavo disse, para baixo, né? Para o centro da Terra. Quando a gente não tem a dimensão de onde é o centro da Terra, a gente usa o para baixo. Então, existe aqui um peso. Perfeito? E quanto vale esse peso? 2 vezes 10 elevado a menos 7 Newton por Coulomb. Show de bola? O cara quer saber aqui de você 3 coisas, ok? Coisa letra A, o sentido do campo elétrico entre as placas. Letra B, o sinal e o valor da carguinha Qzinho para que ela fique em equilíbrio. O que significa equilíbrio mesmo? O que significa equilíbrio, lindo? Equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio é o mesmo que? Manda aí, manda aí, manda aí. Quero que essa carguinha fique em equilíbrio. O que significa isso?
que é o equilíbrio? Emerson vai falar aí para gente? Não. O campo elétrico tem que ser igual a zero? Não. O que é a condição para essa carguinha ficar em equilíbrio? Está pedindo o valor dessa carga, ok? Está pedindo o sinal da carga elétrica, positivo ou negativo, para que ela fique em equilíbrio. Quando eu peço para ela ficar em equilíbrio, ela fica o quê? Paulo disse ficar neutro, cargas iguais? Não, ela é uma carga elétrica, positiva ou negativa. Eu quero saber o que significa ficar em equilíbrio. Gustavo mandou, o somatório de forças tem que ser igual a zero. Ou seja, um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Então, quando se fala equilíbrio, eu quero dizer que é para ela ficar no mesmo estado em que ela estava. E o que eu li para você? Uma partícula vai ser colocada em repouso. Vou até anotar aqui para você. Velocidade inicial dela igual a zero, para você entender que ela está em repouso. Então, eu quero que ela continue em repouso.